Oi para todo mundo, vamos agora começar as 3 aulas de LARCs. O que é isso, LARC? LARC significa em inglês método de longa duração que é reversível, ou seja, a mulher pode tirar quando ela bem entender. E os 3 são o DIU de cobre, o DIU hormonal e o Implanon. Então eu resolvi começar com o DIU de cobre, que é esse aqui que está sendo mostrado na foto, e nós vamos conversar bastante sobre ele, todas as características para vocês ficarem craques nesse assunto. O primeiro slide é sempre esse, é uma aula informativa que não substitui uma consulta médica e eu não me responsabilizo pelas suas escolhas de anticoncepcional sem uma consulta. Beleza, a primeira coisa que eu acho importante quando a gente fala de DIU é definir o que é isso, DIU, né? A gente fala DIU. Gente, DIU é uma abreviação de dispositivo intraútero, ou seja, um dispositivo que fica dentro do útero. Isso é um DIU. Existem vários tipos de DIUs, vários modelos. No Brasil a gente tem o DIU T clássico, o T com prata, o mini, que é o em âncora. Fora do Brasil a gente tem eles em formato de zigue-zague, a gente tem uns que é umas linhas que colocam lá dentro. Então tem um monte de DIU, de dispositivo intraútero. Dos que nós temos no Brasil, o T com cobre, o T cobre prata e esses mini, né, em âncora, qual que é a diferença entre eles? Nenhuma. Existem pequenas diferenças que eu falo no curso para médico, né? Que o médico é importante saber alguma coisa e outra, mas assim, de forma geral, gente, a taxa de eficácia é praticamente a mesma, efeito colateral praticamente o mesmo, não tem assim grandes diferenças nenhuma. A gente pode usar em alguma situação, uma aqui, outra ali, mas isso não cabe a vocês, assim, ficarem gastando a cabeça com isso. Deixa para o médico especialista que ele vai saber as minúcias. Na vida real, todo DIU de cobre ou DIU de cobre prata é a mesma coisa, não muda nada. Cabe em qualquer útero, não tem útero pequeno ou útero grande para DIU, viu? Isso é mentira, isso é fake news de internet, então desencana disso e vamos lá, pode ficar tranquilo com relação a isso. Então beleza, o que é o DIU? O DIU ele é um dispositivo de plástico com cobre e prata, viu gente? Até o de cobre também tem prata. A questão do DIU de prata é que ele tem mais prata do que o outro, então eles achavam que com isso ia ter alguma diferença. Até hoje nenhum trabalho provou que realmente o de prata é melhor para alguma coisa. Como que ele funciona? Esse cobre ali dentro, ele inflama, entre aspas, a camadinha de dentro do útero. O cobre é um pouco irritativo para o útero e isso faz com que ele mate os espermatozoides. Ele também é tóxico para o óvulo, então ele consegue dar uma matada no óvulo, dar uma matada nos espermatozoides, então nada sobrevive ali com o cobre. Tanto que mulheres que engravidam com o DIU de cobre têm uma chance maior de perder o bebê. Isso é uma verdade, todo mundo tem que saber. Mas o DIU não é abortivo, viu? Para ser abortivo, ele teria que pegar o embrião e destruir o embrião. Não é isso que ele faz. A chance de aborto é maior numa paciente com DIU, porque todo dispositivo dentro do útero pode causar isso, né? Paciente que está se entupindo de remédios gerais também aumenta a chance de aborto, né? Então, tudo que foge do normal é considerado um fator de risco para perda gestacional. Mas o DIU não é considerado um método abortivo, porque depois que fez a fecundação, apesar de aumentar um pouquinho o risco, aumenta muito pouco. Se gnidou, se fecundou, provavelmente você vai seguir com essa gravidez em diante. Se ele é plástico com cobre, qual que é o efeito colateral que isso faz? Gente, o que plástico com cobre dá de efeito colateral? Nenhum. Não existe efeito colateral, não tem como plástico com cobre dar dor de cabeça, não tem como plástico com cobre dar náusea, vômito, enfim, nada disso é possível com plástico e cobre, não tem como alterar a libido. O único efeito que realmente existe no DIU de cobre é aumentar a cólica e aumentar fluxo. Então eu sempre brinco, ele não tem nenhum efeito fora do seu útero, né? O DIU está ali no útero ele faz coisa. Agora, na sua mama, na sua cabeça, na sua libido, no seu humor, isso aí, ele não faz nada, não tem como, né? Afinal de contas, ele age só ali dentro do útero. Mas eu falo sempre assim, muito cuidado com esse negócio de não ter efeito colateral, né? Cuidado aí com você ficar 0 km, com você ficar original de fábrica. Por quê? A mulher original de fábrica, talvez ela vai ter várias coisas que incomodam. Então, nem sempre isso é positivo. Talvez você tenha uma menstruação que é muito dolorida, e aí o anticoncepcional hormonal alivia. Talvez você tenha uma TPM muito brava, né? Você briga com todo mundo, fica muito nervosa na TPM, e os anticoncepcionais podem ajudar com isso. Então, nem sempre o fato de ser um método livre de hormônios é uma coisa positiva para todo mundo. Para muita mulher vai ser, e para muita mulher não vai ser. Por isso que existe isso aqui, né? Por isso que eu estou te explicando os métodos para você escolher o melhor para você. E aqui, ó, como que coloca? Isso aqui é o fundo da vagina, né? Eu gosto muito dessa foto. Essa bolinha é o colo do útero. A gente vai inserir o DIU por dentro desse buraquinho. Tá vendo que tá esse fiozinho? É o fio do DIU para um dia a gente puxar
quando vocês quiserem tirar o DIU, né? Esse buraquinho é o mesmo que dilata 10 centímetros para a mulher engravidar. Então aqui é um vídeo da Andalan, né, que é uma produtora de DIUs aqui do Brasil, e eu vou falando aqui com vocês junto. Primeiro ela mostra o DIU, ó, tem um tubinho, tem o DIU propriamente dito ali em cima, né, o DIU é mais ou menos desse tamanhozinho assim, e aí ela vai, coloca, a gente usa luva estéreo, viu, para dobrar o DIU, encaixar ele ali direitinho para ele ficar na posição. E aí a gente vai lá, coloca a paciente na posição ginecológica, passa o aparelhinho igual de colher Papa Nicolau e mede o útero. Olha aí ela entrando com a reguinha, essa reguinha de medir dá uma cólicazinha enjoada, a gente vai lá ver o tamanho do útero. Vimos o tamanho, a gente vai colocar ali o tubinho igual do tamanho. E lembra que eu falei que não existe esse negócio de útero pequeno? Gente, ultrassom não vê tamanho de útero para colocar DIU, o que vê é isso aqui. Se a gente medir e der 4 centímetros, 3 centímetros, provavelmente está medido errado. Aí a gente vai, entra com o tubinho, com ele dobrado e dispara. Viu ali que legal? Dispara, ele vai abrir as asinhas e se posicionar ali dentro do útero. Posicionado, a gente vai tirar o tubinho e deixa só o DIU. Então esse negócio de o útero é pequeno no ultrassom, a gente só vai descobrir se o útero é pequeno mesmo medindo. E se for um útero menor do que 5,5 centímetros, apesar na bula falar 6, fora do Brasil vários DIUs trazem 5,5 centímetros, provavelmente tem alguma doença aí associada, provavelmente tem algum problema genético para o útero ser tão pequenininho, viu? 99,999% das mulheres têm útero acima de 5,5, né? Afinal de contas, o dispositivo foi feito para isso. Então, viram como é que coloca? Não é uma técnica complexa, mas tem que ser com um profissional que sabe o que está fazendo, porque existem alguns riscos. Na hora de medir, na hora de inserir, pode perfurar o útero, né? Tem que ter cuidado, mas assim, a gente tem bastante experiência, nós ginecologistas colocamos muito isso, geralmente a gente sabe colocar com tranquilidade. Quem são as mulheres que não podem colocar o DIU? Então, ó, quem está com infecção uterina, infecção vaginal não, está com candidíase, está com vaginose, isso aí a gente pode colocar o DIU numa boa, na vagina não tem nenhum problema. Infecção uterina é pus, febre, pega isso aqui na relação sexual. Então, você teve uma relação sexual, começou com muita dor na barriga, com febre, com pus, aí não, aí a gente vai tratar primeiro para depois colocar o DIU. Malformações uterinas, que são úteros em formato de coração, tem mulheres que têm 2 úteros, um útero olha para o lado, outro útero olha para o outro, que é o útero de Delfo. Esses problemas uterinos a gente não pode colocar DIU. Se a paciente tem mioma ou pólipo dentro do útero, mioma pode ser dentro do útero, na parede do útero ou fora do útero, se ele está ali dentro do útero ele vai causar sangramento, ele vai atrapalhar para colocar, então a gente tem que tirar o mioma antes. E o pólipo a mesma coisa, a gente tira o pólipo e depois coloca o DIU. Então, essas avaliações são importantes. Você fala, nossa Lucas, então tem que fazer ultrassom antes de colocar DIU? Pela Organização Mundial da Saúde não precisa. Por quê? Malformação uterina é muito raro, então teria que fazer ultrassom em 300 mulheres para ver uma malformação. E se você tem mioma dentro ali do útero ou pólipo dentro do útero, muito provavelmente você vai ter um sangramento. E se você tem um sangramento, já é uma contraindicação. Sangramentos não investigados, olha aí, ó, foi a última coisa que eu coloquei. Um sangramento estranho não investigado. Quem tem sangramento estranho tem alguma coisa. E a última contraindicação, ó, câncer no colo ou câncer no útero. Alteraçãozinha de Papa Nicolau, NIC1, HPV, bababá, isso não contraindica, gente, pelo amor de Deus. O que contraindica é câncer propriamente dito, aquela paciente que vai para uma cirurgia, para uma quimioterapia, isso aí é que contraindica. Pequenas alterações, não. Então, vocês vejam que são poucas pacientes que não podem, né, colocar o DIU. Dói para colocar o DIU? Essa é a pergunta de milhões, né? Geralmente as pacientes dão entre 4 e 6 em 10 a dor do DIU. O que é isso? A gente acaba de colocar e pergunta, e aí, de 0 a 10, quanto que doeu? Sendo que 0 é nada e 10 a maior dor da sua vida. A maioria fala de 4 a 6. Em um ano de consultório, eu tenho todos os documentados. Eu coloquei mais de 100 DIUs e uma paciente falou 7. Todas as outras falaram 6 para baixo. Então, gente, quem põe muito, quem anestesia colo, quem prepara paciente que confia no médico, a chance aqui de doer muito é muito baixa, né? Você vê que a anestesia no colo do útero pode ajudar. E anti-inflamatório, né? Nimesulida, cetoprofeno, diclofenac, cataflã, enfim, pode ajudar nas dores pós. Porque colocar DIU dói mais depois do que na hora. Por isso que esse negócio de colocar DIU em centro cirúrgico, na maioria das vezes é uma bobagem. Porque ali na hora vai dar uma dorzinha, mas é 1 minuto, 2 minutos. Aí passa, a dor mais forte vem ali no final do dia, que vai dar cólica, 1, 2, 3 dias ali de mais dor. Que aí colocar ou não no bloco cirúrgico, tanto faz.
E nesse momento eu sempre falo com vocês, cuidado com a internet, porque vocês viram que eu trouxe para vocês os dados de médicos especialistas, são dados baseados em evidência científica, em estudos enormes, com milhares e milhares de mulheres, né? O DIU existe desde a década de 60, então a gente já estudou muito isso. Mas quando você vai para a internet, eu peguei um postzinho que falava de DIU, olha os comentários, ó. Era um vídeo mostrando como que colocava o DIU, lá de uma página da internet. Aí vem, o pior é tirar, porque o dispositivo não fecha a pata para sair. Gente, para tirar não dói nada para tirar DIU. E por que dói tanto para pôr? Olha que infernal, coloquei e quase faleci de dor. Então assim, o pessoal falando como se fosse uma coisa louca de dor, né? Mas gente, quem que vai na internet falar bem das coisas? É isso que a gente tem que pensar. Se você colocou seu DIU, achou lindo, maravilhoso, você vai ficar comentando em post, foi a melhor coisa que eu fiz da vida. Poucas pessoas fazem isso. Agora, se você foi uma daquelas poucas pacientes que teve muita dor com a colocação, aí na hora que você vê o DIU vai lembrar o trauma, né? Nossa, eu tive muita dor. Aí você vai lá e comenta. Então, cuidado com esses grupos, com esses comentários, porque eles atraem as pessoas que tiveram experiências negativas, né? E não são a maioria das pessoas que têm. Mas na internet podem ser a maioria das pessoas que têm disposição para comentar. Olha esse, a médica que colocou perfurou meu útero e o DIU está na minha cavidade abdominal, ou seja, tem um corpo estranho no meu organismo e o DIU não tem função fora do útero e olha que eu coloquei em hospital devidamente anestesiada e sedada. Realmente pode se perfurar, uma perfuração a cada 1000 DIUs, geralmente acontece, e ela acha que por ela ter colocado no hospital, ela fez assim a melhor escolha. Essa aqui eu fiz questão de ir lá e comentar com ela. Ó. Por isso não é recomendado a sedação para inserir DIU. Com a paciente dormindo, se a gente perfura o útero, a paciente não sente e dificulta para nós profissionais. Então eu falo sempre isso para os alunos, que agora são vocês também, e para as minhas pacientes de forma geral. Se eu perfurar um útero no consultório, a paciente vai sentir muita dor na hora. E a gente que tem experiência, a gente sente que deu alguma coisa errada, para o procedimento e pronto. Se não colocar o DIU, não tem nenhum problema, a perfuração é mínima, é muito pequenininha, ninguém vai ter zebra por conta disso. Agora, se você perfura e coloca o DIU, aí esse DIU vai entrar no buraquinho e vai cair ali dentro da barriga, né? Então isso pode acontecer. Eu já tive um caso na minha vida, que realmente a gente colocou, eu estava em aprendizado, era meu primeiro ano de residência, e aí caiu lá na barriga. Depois nunca mais isso aconteceu, até um pouco tempo atrás que eu senti uma coisa estranha, o paciente também. Aí eu parei tudo, eu tenho ultrassom no consultório, fiz ultrassom e vi que tinha começado uma perfuração. Parei tudo, suspendi o procedimento e a gente pode tentar de novo dali um mês, que é o tempo do útero cicatrizar. Então vocês vejam que com experiência, com tempo de prática, a chance do médico fazer isso vai diminuindo. Quem são os pacientes que têm mais chance de sentir dor? Então vamos lá. Pacientes que nunca tiveram filho, até por isso que existe o mito, né, de que não pode colocar DIU quando você nunca teve filho. Gente, isso é mito, qualquer mulher pode colocar DIU. A questão é que muito médico, por saber que mulheres que nunca tiveram filho têm mais chance de ter dor, eles contraindicam, eles falam, não, minha filha, vai ter filho lá primeiro, depois você volta pra gente pôr o DIU. Médicos mais antigos, geralmente, já tá com preguiça ali, já trabalhou 30, 40 anos da vida, não quer mais passar por isso. Então, não é contraindicação, mas saiba que são pacientes que têm uma tendência a ter um pouquinho mais de dor. Quem está amamentando pode ter um pouquinho mais de dor e quem está tensa com o procedimento. Isso junta também a paciente que teve experiências negativas. Toda vez que ela vai no ginecologista, ela acha aquilo muito ruim, tudo para ela é muito doloroso. Paciente com endometriose, que já sofre de dor todo dia há muitos anos, essas pacientes têm uma tendência a sentir um pouco mais de dor. Então, talvez em algum desses casos valha a pena ir aí para um bloco cirúrgico. Mas assim, em casos bem restritos, bem limitados. O DIU pode sair do lugar? Ele pode parar na sua mão? Sim, pode, gente, pode. Esse é um dos problemas do DIU também. A chance é baixa, né? Até 5% de chance. Então, uma a cada 20 DIUs para ele expulsar. Então, a gente tem que monitorizar. Como que a gente faz para monitorizar? Sente o fio do DIU. Lembra a fotinha lá que eu coloquei? Que tem um fiozinho? Põe o dedinho no fundo da vagina e tenta sentir o seu fio. Se você consegue sentir, você tem 99% de chance dele estar no lugar certo. Porque você está sentindo. Sentiu, o fio ficou mais longo, começou a ter umas cólicas estranhas fora de hora, começou a ter dor na relação sexual, talvez é porque o DIU desceu. E se o DIU desceu, ele não te protege. Então, ficar de olho nisso. A melhor monitorização é sentir o fio. Qualquer dúvida, corre lá e faz um ultrassom. O ultrassom documenta, o ultrassom dá certeza que o DIU está no lugar naquele momento. E muito cuidado com o coletor menstrual. O coletor menstrual aumenta para 20% a chance de expulsão do DIU. A gente ainda não sabe muito bem por quê, se é pelo vácuo que ele causa ou se é porque quando a mulher enfia a mão para tirar o coletor, ela acaba puxando o fiozinho.
Então, na prática, eu oriento as pacientes a usarem disco menstrual ao invés de coletor, porque ele não faz vácuo, e eu corto o fio do DIU mais curtinho. Por mais que ele possa engolir e dar um trabalhinho a mais para tirar, pelo menos não vai expulsar, né? Isso é uma teoria, isso não tem estudo nenhum provando, isso é só uma ideia baseada nesse risco maior de expulsão com o coletor. Mitos envolvidos no DIU. Vamos desmascarar um punhado de mito aqui. Primeiro, não é abortivo, né? A gente já falou disso. Não causa infecção, viu? DIU, eu pus um DIU 2 anos atrás e agora estou com uma infecção, é o DIU. Não, isso não é verdade. Se você estiver com bactérias estranhas no momento da colocação e você jogar o DIU lá para dentro, nesse momento pode acontecer. Então, nas 2, 3 primeiras semanas, se tiver com alguma coisa, não coloque o DIU, né? Se tiver com pus, com febre, como eu disse para vocês lá antes. Nesse caso sim, mas 99% das vezes não, ele não é causa de infecção. Não causa infertilidade, muito pelo contrário, a gente tira o DIU, amanhã você já está prontinha para engravidar. Não precisa de Papa Nicolau ou ultrassom antes de colocar e não tem que ficar fazendo ultrassom aí de 6 em 6 meses, de ano em ano, para ver onde está DIU. Cada profissional tem seu jeito de trabalhar. Eu, por exemplo, tenho ultrassom no consultório, eu acabo fazendo uma vez por ano, quando a paciente vem ou quando ela sente alguma coisa diferente. Mas se você não quiser fazer, o DIU estando no útero e o fio estando palpável, sentido ou visualizado pelo médico, já basta, já dá para ter certeza que o DIU está ali. Uma coisa importante é que o DIU começa a funcionar assim que você coloca. Inserir o DIU no útero, você já está protegida. Por isso que existe aqui o DIU do dia seguinte, né? Todo mundo conhece aqui a pílula do dia seguinte. O que é o DIU do dia seguinte? O DIU pode ser usado como método de emergência, gente. Porque você teve a relação hoje, rasgou a camisinha, liga correndo para o médico, fala, a gente consegue colocar o DIU o mais rápido possível? Consegue. Coloca o DIU, ele vai matar os espermatozoides e não vai dar tempo do espermatozoide chegar até o óvulo. Lembra lá que eu falei para vocês na segunda aula como que é difícil para o espermatozoide chegar até o óvulo? Então a gente põe o DIU e ele já mata todo mundo ali imediatamente. Qual que é a chance de falha do DIU? Uma falha a cada 120 mulheres da vida real e uma falha a cada 150 mulheres no uso perfeito. Nossa, Lucas, mas como que eu vou usar DIU de forma perfeita? Sentindo o fio. É assim que se usa DIU de forma perfeita. Então você veja que dá até uma segurança maior para o DIU. Ano passado eu tive 3 pacientes que sentiram o fio mais longo, vieram ao consultório e realmente o DIU estava baixo. Então você vê que isso acontece. Claro que eu já tive um monte de paciente que sentiu o fio diferente, a gente fez ultrassom e estava tudo bem, porque foi só ela que percebeu. Mas que bom, né? Ela vem, faz um ultrassom, a gente conversa ali. O ultrassom é um exame barato, né? De fácil acesso. Mas aquelas outras 3, se elas não tivessem sentido o fio, a chance de gravidez era alta, né? Então, o DIU tá ali, no pódio já. A gente já está começando a melhorar a eficácia dos anticoncepcionais. Uma a cada 150 mulheres, já pertinho da laqueadura. E para fechar, o que corta o efeito do DIU? Nada. Afinal de contas, ele é um pedaço de plástico com cobre. A única coisa que corta o efeito do DIU é ele não estar todo dentro do útero. Se ele estiver no colo ou estiver fora, né, ali na vagina, na sua mão, obviamente que ele não te protege. Beleza? Até a próxima!